Luigi Mangione supostamente agredido por mulheres transgênero na Tailândia. Esse é só um dos novos detalhes surpreendentes sobre o suposto assassino. Agora descobrimos novos detalhes por diários e mensagens do WhatsApp sobre seu estado mental e os meses antes do atentado contra o Chief Executive Officer da United Healthcare, Brian Thompson. Bem-vindos ao Law and Crime, sou Anjanette Levy. Antes de Luigi Mangione ser preso há 10 meses por assassinato, ele tinha a liberdade de fazer o que quisesse. E uma coisa que ele fez foi viajar de mochila pela Ásia. E um artigo do New York Times mostra que foi realmente uma viagem e tanto. Mas nem tudo foi diversão. Mensagens do WhatsApp revelam que Mangione foi, na verdade, atacado por um grupo de mulheres transgênero enquanto festejava em Bangkok. Mangione as chamou de ladyboys. Esse é um termo pejorativo, mas me disseram que é usado com frequência na Tailândia. Esse incidente nos dá um raro vislumbre da vida de Mangione antes de ele ser acusado de cometer o assassinato a sangue frio do Chief Executive Officer da United Healthcare, Brian Thompson, em dezembro passado. Mangione cresceu em um subúrbio de Baltimore, parte de uma família tradicional com raízes em clubes de campo e que possui casas de repouso. Ele se formou como orador da turma na Escola Dillman para Meninos em 2016, depois obteve um bacharelado e um mestrado em Ciência da Computação e Engenharia na Universidade da Pensilvânia. Amigos o descreveram como inteligente e atencioso, mas ele lutou com um problema na coluna por anos e às vezes sofria com confusão mental, o que afetava suas notas. Após uma cirurgia bem-sucedida nas costas em julho de 2023, ele parou de tomar remédios para a dor e estava pronto para viajar. Agora, aquele incidente em Bangkok foi só o começo. Durante o tempo que passou lá, ele conheceu 2 expatriados americanos. Ele compartilhou histórias sobre sua vida em Maryland e no Havaí, e falou sobre videogames e Pokémon. Ele mostrou fotos dele perto de um vulcão, falou sobre inteligência artificial e comentou sobre o alto custo dos cuidados de saúde em casa. Impressionado com o preço baixo da ressonância magnética na Tailândia, ele perdeu o celular em um táxi, visitou estúdios de tatuagem locais e registrou tudo no WhatsApp. Meses após a Tailândia, Mangione parecia ter sumido. Família e amigos não conseguiam contato com ele nas redes sociais, nenhum sinal dele. A mãe dele até chegou a registrá-lo como desaparecido na polícia de São Francisco. Investigadores afirmam que esse foi o período em que ele discretamente planejava seu próximo passo. Novos detalhes do The New York Times mostram um homem passando da aventura para a solidão, das festas para a reflexão e, de acordo com as entradas em seu diário, da exploração para o planejamento estratégico. Depois da Tailândia, ele foi para o Japão em busca de solidão, nas montanhas de Nara. No Monte Omini, sagrado desde o século VII, praticantes de Shigundu escalam cristas perigosas para testar coragem e buscar poderes sobrenaturais. Em 6 de maio de 2024, Luigi completou 26 anos. Ele se hospedou em uma pequena pousada em Tankawa, o ponto de entrada para o Monte Omine. Ele reservou o único quarto disponível, chamado O Caçador, com vista para picos cobertos de cedro e um rio caudaloso. Ele passou 6 dias lá, meditando, lendo, escrevendo e, segundo ele contou a uma amiga, zenando. A dona da pousada afirmou que Mangione deixou o quarto impecável, levou seu lixo e só falava quando preciso. Ele evitava dispositivos digitais e ficava na dele. De acordo com seus amigos e com seus diários, ele estava refletindo profundamente sobre as injustiças no sistema de saúde dos Estados Unidos e sobre como poderia fazer uma declaração. Durante a viagem, ele conheceu o escritor Jesh Delany em Mumbai, na Índia, tentando comprar 400 exemplares do livro de Delany. Tudo isso de acordo com o The New York Times. Claro, eles discutiram lógica, filosofia e impacto social. Em julho de 2024, Mangione já estava de volta aos Estados Unidos da América, mantendo-se discreto em São Francisco. Segundo seus diários, ele dormia mal, sentia-se confuso, mas estava cada vez mais certo do próximo passo. Promotores afirmam que textos atribuídos a Mangione revelam sua mentalidade semanas antes do tiroteio. Em anotação de 15 de agosto de 2024, ele escreveu: 1 mês em São Francisco, isso significa São Francisco. Loucura, lentidão, falta de urgência, falta de rotina, falta de planejamento, exercícios. Veja a espiral, referência ao livro Armadilha 22. Agora finalmente estou confiante sobre o que farei.
Os detalhes finalmente estão se encaixando e não sinto nenhuma dúvida se é certo ou justificado. De certa forma, fico feliz por ter procrastinado, porque isso me permitiu aprender mais sobre o HC. KMD teria sido uma catástrofe injustificada que seria vista principalmente como algo doentio, mas mais importante ainda, inútil, não ajudaria em nada a aumentar a conscientização. Transformar vidas. Estou me sentindo confusa, então não consigo trabalhar com rapidez, clareza ou confiança. Mas onde as ideias estavam flutuando ou tinham partes e eu precisei anotá-las. O alvo é seguro e atende a todos os requisitos. 2 meses depois, outra anotação de 22 de outubro, apenas 6 semanas antes do ataque, diz: 1 mês e meio. Essa conferência de investidores é um golpe de sorte e mostra tudo de errado no nosso sistema de saúde. E mais importante, a mensagem fica evidente. O problema com a maioria dos atos revolucionários é que a mensagem se perde para as pessoas comuns. Por exemplo, Ted Kaczynski. O Unabomber faz algumas observações válidas sobre o futuro da humanidade. Para provar seu ponto, ele manda bombas pelo correio para inocentes. As pessoas comuns o categorizam como um serial killer insano. Foque no ato, corte pensamentos confusos e descarte as ideias dele. E mais importante ainda, ao cometer atrocidades indescritíveis, ele se torna um monstro, o que faz com que suas ideias sejam vistas como ideias de um monstro, não importa quão verdadeira seja a paixão. Ele cruza a linha de revolucionário anarquista para terrorista, a pior coisa que uma pessoa pode ser. Agora, nesta próxima parte, Mangione se compara a extremistas, mas insiste que a versão dele seria diferente. Claro, esse é o problema com a maioria dos militantes que se rebelam contra as injustiças. Eles cometem uma atrocidade, seja cujo horror supera o impacto da mensagem, ou cuja distância da mensagem impede que as pessoas consigam ligar os pontos. Consequentemente, a ideia revolucionária passa a ser associada ao extremismo, à ignorância ou ao mal, uma ideia que nenhum membro razoável da sociedade poderia aprovar. Ao invés de ganhar apoio do público, eles o perdem. As ações dos revolucionários são contraproducentes. Então, a entrada passa da teoria para um possível plano. Então, digamos que você queira se rebelar contra o cartel mortal e ganancioso dos planos de saúde. Você vai bombardear a sede? Nada de bombas, isso seria terrorismo. Ações assim parecem ser raiva mal direcionada de quem ficou doente ou teve azar e descontou sua frustração na indústria dos seguros. O que, na prática, coloca em risco funcionários aleatórios. O que você faz? Você elimina a Chief Executive Officer na convenção anual dos contadores de feijão parasitas. É direcionado, preciso e não coloca inocentes em risco. Mais importante, o ponto se torna evidente e é destacado nas manchetes. Chief Executive Officer de seguradora morto em conferência anual do setor. Isso traz à tona o próprio evento. Um monte de engravatados do John Pierpont Morgan e do Morgan Stanley se reunindo em uma conferência chique em Nova York para discutir índices específicos. E Medical Loss Ratio, a razão de perda médica, é uma categoria que avalia a vida humana em termos financeiros. Isso mostra um ganancioso que mereceu o que ocorreu. O golpe foi um duro baque para as finanças da empresa. Analistas e investidores institucionais que querem a atenção dos executivos das seguradoras, essa oportunidade é eliminada. Em vez disso, a empresa vira assunto quente. Talvez seja melhor investir em outro lugar e deixar esta esfriar. Em 4 de dezembro de 2024, Mangione é acusado de atirar no Chief Executive Officer da United Healthcare, Brian Thompson, em frente a um hotel em Midtown Manhattan, disfarçado e com uma arma fantasma 3D. Promotores afirmam que ele atirou de perto. As cápsulas ficaram marcadas: adiar, negar e depor. 5 dias depois, a polícia prendeu Mangione em Altoona, Pensilvânia, em um McDonald's com um hash moído e um laptop. As evidências apreendidas, especialmente seus escritos, viraram o foco de uma intensa disputa judicial sobre as acusações de terrorismo. A defesa alegou que as evidências estavam comprometidas, já a promotoria afirmou que os escritos eram claros. Em uma moção abrangente para alívio pré-julgamento no início deste ano, a defesa apresentou seu argumento para rejeitar as acusações de terrorismo, escrevendo: a ré afirma, a apreensão dos itens no Departamento de Polícia de Altoona foi ilegal. Isso incluiria o caderno vermelho mencionado e intitulado por uma policial como um manifesto.
A defesa argumentou que toda a prisão foi uma apreensão inconstitucional, tornando a descoberta do diário inadmissível. Mas a promotoria rebateu, citando os escritos como prova explícita de intenção terrorista. Em sua resposta à moção, eles escrevem: as intenções do réu eram óbvias por seus atos, mas seus escritos servem para tornar essas intenções explícitas. O réu deixou absolutamente claro em seu manifesto que seu alvo era a indústria de seguros. Atende a todos os critérios. A promotoria argumentou que os escritos mostravam um plano calculado para intimidar a população civil. Os escritos do réu mostram que ele esperava que o assassinato provocasse uma ação em larga escala. Isso intimidaria funcionários do setor de seguros de saúde, investidores e analistas financeiros a investirem na indústria. Apesar dos argumentos da promotoria, em 16 de setembro, uma juíza de Nova York apoiou a defesa. A defesa venceu e as acusações de terrorismo foram retiradas após o pedido ser aceito. Então, para discutir Luigi Miani e essas novas informações que estamos aprendendo sobre ele a partir da matéria do New York Times, quero chamar a doutora Daniela Bober. Ele é psiquiatra forense. Então, doutora Bober, o que você acha dessas novas informações? Estamos aprendendo sobre os meses que antecederam o assassinato de Brian Thompson por Luigi Mangione? Você sabe, ele está viajando de mochila pela Ásia. Nós sabíamos que ele tinha feito isso com base em algumas fotos das redes sociais dele. Agora estamos descobrindo mais detalhes sobre isso. Ele ia relaxar e fazer todas essas coisas. Ele está entrando em uma briga com mulheres transgênero. Tudo o que sabemos é que ele foi supostamente espancado por elas, então eu não sei. É meio estranho, sabe? Estamos descobrindo umas coisinhas estranhas aqui e ali sobre os meses dele antes desse assassinato. Quero dizer, e também tem as cartas de Pokémon, né? Então estamos lidando com alguém que está tendo algum tipo de grandiosidade ou ideias delirantes? Um pensamento desorganizado ou pensamento mágico, que às vezes você pode ver em casos de mania ou psicose, porque em uma mente desordenada, às vezes objetos mundanos podem ganhar significado ou assumir um significado especial. Não sei disso porque esse tema não aparece sempre. Isso é algo que está isolado às viagens dele, e parece que talvez ele esteja tentando alcançar algum tipo de clareza espiritual, porque o ego dele está desmoronando ao redor dele. Porque você sabe, se no fim das contas a vítima, nesse caso, que tinha uma família e para muita gente não foi uma figura simpática. Poderia realmente ter sido um símbolo dessa violência direcionada à indústria de seguros, onde a violência se torna moralmente justificada, até mesmo um ato justo. Então, acho que há muito para analisar aqui. Realmente parece que há muito para analisar aqui. Uma das coisas que acho interessante nesse caso é o fato de Luigi Mangione ter tudo. Certo, ele teve oportunidades com as quais a maioria de nós só poderia sonhar. Ele veio de uma família rica, então ele é claramente um garoto de fundo fiduciário. E ele estudou nas melhores escolas, foi para uma escola preparatória muito boa, uma escola só para meninos em Maryland. E depois ele vai para uma universidade da Ivy League na Pensilvânia, a Universidade da Pensilvânia. Ele é um cara inteligente, tem muito dinheiro e tem esse problema nas costas. Ele faz a cirurgia nas costas, aparentemente não tem problemas para acessar cuidados de saúde. Então ele faz essa cirurgia nas costas, que parece ser muito bem sucedida e alivia a dor que ele sentia. Depois disso, ele fica pulando de um lado para o outro fazendo essas viagens. Há relatos sobre essa confusão mental. Ele tem essa névoa cerebral. O que a névoa cerebral pode representar? O que isso pode ser um sintoma? E eu sei que você precisa ter cuidado aqui, porque você não o examinou, você não viu os registros médicos dele. Mas o que toda essa confusão da névoa cerebral pode significar em termos de saúde mental? Bem, a primeira coisa em que eu penso quando falo sobre névoa cerebral é o uso de substâncias, certo? Uso de álcool, uso de cannabis. Isso é algo em que eu penso. Mas, novamente, pode ter sido um cara que, com tudo isso, provavelmente estava buscando um sentido. Ele parecia muito perdido e estava procurando uma causa, e talvez essa tenha sido a causa que ele abraçou, que é um alvo fácil, né? A indústria de seguros, que muita gente acredita que lucra com o sofrimento humano. E quando a moralidade é sequestrada por um delírio, a violência pode parecer uma virtude.
Acho interessante ele sempre estar certo sobre tudo. É interessante para mim que ele seja rico. Ele tem o mestrado, tem a graduação, tem o dinheiro. Você diz que ele procura uma causa, talvez algo, e muitos diriam, mas ele já tem tudo. Bem, isso não significa necessariamente que só porque você tem esses diplomas você consegue acesso a um emprego realmente bom. Que você está procurando por algo que de verdade, tipo, ressoe, eu acho, com a sua alma. Então parece que talvez ele estivesse procurando por algo, mas parece que ele encontrou algo, só que transmitiu a mensagem da maneira errada. E é aí que eu quero meio que mudar o foco agora para ele. Lendo essas informações de Ted Kaczynski. Ele acredita que Ted Kaczynski fez pontos muito bons, mas onde ele errou foi, sabe, machucando pessoas inocentes, gente comum. Tipo, ele estava mirando em pessoas comuns e é isso. Foi aí que o Unabomber errou, porque as ideias dele eram boas, mas ele mirou em pessoas comuns para passar sua mensagem. As pessoas achavam que ele era um terrorista e um serial killer. As ideias dele eram boas, mas a execução das ideias dele com o trocadilho intencional foi o problema. Certo. E então, na sua opinião, o Luigi se radicaliza simplesmente por ler sobre o Unabomber? Não, acho que é preciso mais que isso. Muitos desses atiradores em massa costumam se inspirar em outros anteriores. Mas eu acho que você, o Unabomber, no caso de Ted Kaczynski, ele era alguém que era anti-tecnologia e acreditava que a tecnologia era, na verdade, sabe, uma das causas da decadência da sociedade. Era, sem dúvida, uma visão nada convencional. Então, talvez o que ele se identificava em relação ao Ted Kaczynski era o fato de que aqui está um cara que está indo contra a corrente. Eu tenho tudo, mas ainda não é o suficiente. De muitas maneiras eu vejo isso em Mangione, vejo um cara que era privilegiado, que era um garoto de fundo fiduciário. Como psiquiatra, vejo alguns dos piores resultados em crianças com fundos fiduciários. Eles não têm motivação. Usam o termo afluenza, então não se sentem motivados a fazer algo com suas vidas. Porque o dinheiro já está lá e por isso eles realmente não têm nenhum significado, nenhum propósito. Tudo foi basicamente, você sabe, preparado para eles. Fundos fiduciários são um grande problema, mas isso é outra história. Mas, de qualquer forma, o ponto é que eu acho que ele realmente estava buscando um significado porque o destino já estava traçado. Apesar de tudo a seu favor, ainda não era suficiente. Interessante, eu quero voltar a citar um pouco da entrada do diário de Luigi. 1 mês e meio. Essa conferência de investidores é um golpe de sorte e mostra tudo de errado no nosso sistema de saúde. E mais importante, a mensagem se torna autoevidente. O problema de muitos atos revolucionários é que a mensagem se perde para as pessoas comuns, como mencionei. Por exemplo, Ted Kay faz algumas boas observações sobre o futuro da humanidade. Mas, para provar seu ponto, ele envia bombas pelo correio indiscriminadamente para pessoas inocentes. As pessoas comuns o veem como assassino em série insano, focam no ato e descartam suas ideias como confusas. Ele se torna um monstro, passando de revolucionário e anarquista a terrorista, a pior coisa que uma pessoa pode ser. E, sabe, ele diz: esse é o problema com a maioria dos militantes que se rebelam contra, e tem uma palavra que não ficou clara ali: injustiças. Eles cometem uma atrocidade cuja crueldade supera o impacto da mensagem, ou cuja distância da mensagem impede que as pessoas façam a conexão. Então ele acreditava que ao atacar as seguradoras, ele iria transmitir essa mensagem e que não seria visto como um terrorista, porque ele estava eliminando alguém que representava, sabe? Ele era como um símbolo de a América e que ele era uma espécie de Robin Hood. Certo. Bem, veja, uma pessoa civilizada, uma pessoa mentalmente estável, diria, sabe, talvez eu precise me candidatar a um cargo público e lidar com isso, ou talvez eu precise criar uma organização sem fins lucrativos. Existem várias formas saudáveis de expressar esse sistema de crenças que não envolvem matar um executivo de plano de saúde. Mas talvez para ele era assim que ele ia conseguir a atenção da imprensa. Talvez fosse assim que ele ia chamar a atenção. Pense no ato mais extremo que vai me colocar no mapa, e foi isso que ele fez. Certo, mas isso não está chamando atenção para a indústria da saúde, está chamando atenção para ele, e é isso que aconteceu. Isso resultou em ele receber cartas de mulheres, mulheres aparecendo no tribunal para apoiá-lo. Você sabe, social. Acho que essas são pessoas muito perturbadas.
Temos mulheres. Quero dizer, vejo essas mulheres aparecendo no tribunal e elas estão, tipo, apaixonadas por ele, sabe? Mais de $1 milhão está sendo arrecadado no Give Send Go para a defesa dele. Eu entendo a raiva contra a indústria da saúde neste país. Eu entendo totalmente. Tá tudo bagunçado, inclusive a indústria. Mas a atenção não está voltada para a indústria da saúde e os problemas dentro dela, porque é tudo tão complicado e complexo de várias maneiras. A atenção está nele. Acho que essas mulheres pensam que ele será absolvido e poderão ter um relacionamento com ele. Quer dizer, eu não entendo. Então, me diga o que você acha dessas pessoas que aparecem para ficar por perto e dizer: Ei, Luigi, nós te amamos, você é tão atraente. Já vimos isso antes com Scott Peterson, com Casey Anthony. Essas aí são pessoas muito problemáticas e que têm dificuldade em criar vínculos saudáveis. Porque, obviamente, esse relacionamento nunca vai acontecer de verdade, certo? Então é muito mais fácil idolatrar alguém, amar essa pessoa de longe, onde você não pode vê-los ou passar tempo com eles, onde eles são basicamente uma plateia cativa do que estar em um relacionamento saudável. Essas pessoas realmente têm dificuldades interpessoais. E é uma fantasia. Com certeza, É seguro. isso não é realista, nunca vai acontecer. Depois da viagem de mochila pela Ásia, parece que ele vai para São Francisco e passa um tempo lá, e é aí que ele meio que some do mapa. Sabe, ele não gosta, ele é meio parecido com Ted Kaczynski em alguns aspectos, no sentido de que ele acha que as redes sociais são ruins. Obviamente, Ted Kaczynski veio antes das redes sociais, mas Ted Kaczynski não gostava de tecnologia, dessas coisas. Obviamente, Luigi gostava de tecnologia, sabe? Ele era ligado em computadores, ele usou uma impressora 3D para fazer uma arma, segundo ele. Então, é isso que ele supostamente confessou ter feito. Ele está em São Francisco e, em certos aspectos, sumiu do mapa. A mãe dele não consegue achá-lo. Ela o denuncia como desaparecido. Depois, algo ocorre ali. E então, o que você acha que estava acontecendo com ele em São Francisco? Você acha que ele estava preso nos próprios pensamentos ali? E porque eu acho que estamos perdendo uma parte importante do quebra-cabeça quando olhamos para São Francisco. Algo aconteceu lá. Ou ele foi influenciado pelas pessoas com quem interagia, ou o contrário ocorreu. Ele ficou tão retraído, tão isolado, que perdeu qualquer referência social. É difícil saber porque ele simplesmente desaparece e se torna uma caixa preta. Seria interessante saber, considerando o ocorrido. Sim, seria interessante saber o que aconteceu ali. E lembra quando estávamos na CrimeCon falando sobre isso? Ele tinha mencionado inicialmente algo chamado KMD, que era uma firma de arquitetura baseada em São Francisco. E eles fazem projetos para empresas de saúde e coisas assim. E então parece que ele mudou de assunto. Não, é seguro, pois isso transmite uma mensagem maior. Algo estava acontecendo ali. Eu acho que essa parte de São Francisco é, na minha opinião, uma grande peça do quebra-cabeça. E eu fico me perguntando se eles vão acessar os telefones dele, os investigadores e os promotores, e acessar o telefone e o computador dele. Mesmo que ele tenha dito que a tecnologia dele estava protegida, e descobrir o que estava acontecendo com ele em São Francisco. Acho que esse pode ser o próximo pedaço do quebra-cabeça que vamos descobrir. Agradeço muito seu tempo, Dr. Daniel Weber. Com certeza. Luigi Mangione ainda responde por homicídio em segundo grau em Nova York e por acusações federais. Os promotores federais estão buscando a pena de morte para Luigi Mangione. Quero informar que entrei em contato com os advogados de Luigi Mangione para comentar sobre isso. Reportagem do New York Times. Até o momento dessa gravação, ainda não recebi resposta. Então, fiquem ligados. Seguiremos acompanhando o caso. Obrigada por ouvirem o Direito e Crime. Eu sou Angelete Levi. Eu espero vocês aqui na próxima vez.